Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Mais um encontro com Leonardo e Simão nesse adorável canal do YouTube. Ok, a fofoca de hoje é sobre o filósofo Achille Mbembe e o seu conceito de necropoder e necropolítica. Espera um pouco, esse nome me parece familiar. Não falamos sobre biopoder e biopolítica no vídeo passado? Será que tem alguma coisa a ver? Talvez. Será que são os mesmos conceitos? Não sei. Eu estou falando sozinho nesse exato momento? Sim. Tô ficando louco? Provavelmente. Chama a ambulância, editor, e se prepara. Senta na cadeira, prepara sua pipoca que vai começar mais uma aula. Se você, meu jovem estudante, chegou nesse vídeo e pensou que diacho é necropolítica, isso realmente vai cair no Enem? Bom, se não cair, você terá um conhecimento a mais que talvez possa te ajudar a elaborar a sua redação, pois este assunto conversa tanto com a política, a gestão de governo, o racismo, o colonialismo, entre vários outros assuntos. Temas estes constantemente abordados em diversos veículos jornalísticos. Voltando à pergunta do nosso querido estudante, o que é necropolítica? Fazendo um breve resumo, o poder político irá andar de mãos dadas com a morte, serão amiguinhos. Mas para qual finalidade? Para se apropriar da morte e transformá-la em um objeto de gestão. Em outras palavras, o poder irá decidir quem morre, como morre e onde morre. Provavelmente você está lembrando da nossa aula sobre o biopoder. Se não está lembrando é porque você pulou esse vídeo e eu te digo, que coisa feia de se fazer, estou decepcionado, tá de castigo. Em biopolítica, o governo se apropria da nossa vida, ele faz viver, estabelecendo normas de como devemos prolongar a nossa estadia aqui na Terra, fora as propagandas e campanhas que nos conduzem a ter uma vida mais saudável. Agora você talvez esteja pensando, nossa, como o governo é bondoso, tá sempre cuidando da população, sempre mostrando como posso ter uma vida mais longa. E é aí que você se engana, meu querido. Ao mesmo tempo que o governo toma partido em prol da vida, ele mesmo, por debaixo dos panos, decide quem vai morrer e como será feito esse assassinato. É nesse ponto que Mbembe quer chegar, é nesse controle sobre a morte do indivíduo. Espera aí. Antes de você dar dislike nesse vídeo e comentar que não concorda com essa tal de necropolítica, entenda, essa decisão do governo não é exposta claramente, não é igual como se fazia no poder soberano, que o rei chegava em público e dizia, tu aí, queridão, tchauzinho, pra ti é morte. Dessa vez o governo vai orquestrar um genocídio de milhares de pessoas, genocídio este não levado ao pé da letra. Não estou dizendo que ele chega lá e mata na cara de pau, apesar de existir diversos casos que sejam assim. Aí você para e pensa, acho que esse menino tá ficando doido. Tá exagerando, nunca vi isso acontecendo, eu assisto o jornal todo dia. Aí que você se engana, meu querido estudante. Se a necropolítica fosse tão exposta, essa ferramenta de gestão não seria tão eficaz como é hoje, principalmente no Brasil. Sobre o fato de você não ver isso ao seu redor, eu lhe digo que o necropoder toma forma milhares de vezes quando a cor da pele escurece. Quando clareia, ele vira um gatinho inofensivo. A vida é diferente fora do seu condomínio fechado, amiguinho. E eu estou tocando apenas na ponta do iceberg do racismo e necropolítica. Se já é difícil o homem preto chegar na fase adulta, sem nunca ter sido afetado pelo necropoder, imagine a pessoa protagonista da tripla discriminação, a mulher, preta e pobre. A normalização da morte é tão comum que ao assistir o jornal e saber que 80 tiros foram disparados por engano, já não lhe afeta como antes. Postam-se fotos dizendo que estão tristes e que vidas negras importam, mas 5 minutos depois estão sorrindo para algum meme. Em período de pandemia, irei parafrasear o rapper DK47. Tanto se fala de álcool em gel, enquanto muitos governantes lavam suas mãos com nosso sangue. Se você ainda não acredita, pega o trecho do rapper Vulto e pergunta lá pro IML qual é a cor que colore suas gavetas. Para entendermos melhor o conceito necropolítica, temos de voltar um pouquinho para a biopolítica, o que você já sabe do que se trata porque viram empolgados no último vídeo dessa maravilhosa dupla, não é mesmo? Mas relembro um pouco para vocês o conceito. Foucault conceitua a biopolítica como a produção e gerência da vida que o poder se encarrega.
Gestão da vida, claro, para que ela se adeque ao sistema capitalista e nela possa se criar e produzir. Produzir para o sistema, ser útil. O poder produz uma subjetividade presente em cada um, pois temos todas nossas peculiaridades, apenas pensando partimos de uma mesma base. Mas dessa base se formam ramos, variações, derivações, isto é, a subjetividade e a vida da população que o poder na biopolítica cria e gerencia. Partindo daí, já resumido para ficar fresquinho na sua cabecinha, vamos ao como e por que surgiu este conceito chamado necropolítica. O conceito se desenvolve, e isso é sempre muito oportuno lembrar, por um filósofo negro e camaronês, ou seja, partindo da África. E por que é sempre bom lembrar disso? Porque, meu querido aluno, a principal crítica que faz emergir este conceito é a afirmação de Mbembe que Foucault estava apenas olhando para a Europa quando pensou no que era a vida e qual era o lugar dela na política, visto que na Europa os corpos importavam para a produção e a população era regulada para que assim se garantisse um sistema eficaz, e aqueles que não se adequavam a este sistema eram mandados para instituições que tinham como dever disciplinar o indivíduo e corrigi-lo, ressocializando ele para que assim pudesse se adequar à vida no sistema vigente. A Europa, sendo o centro do sistema capitalista, onde a produção e reprodução do capital era a regra, se preocupava com as vidas para que assim ocorresse tudo dentro das normas. Tendo isso em vista, nos perguntamos, será que estão falando da gente? É que tá, meu amado aluno, não estão dialogando conosco, porque o Brasil, assim como a África, a Ásia e toda a América Latina, estão longe de ser o centro do sistema. Estamos, na verdade, na periferia do mesmo, e é daí que a visão de Mbembe parte. Ele olha o poder e suas circulações de uma perspectiva vindo da periferia do sistema capitalista e não do centro como Foucault. Enquanto Foucault afirma que na Europa o poder atua produzindo e gerindo a vida, na periferia, como diria Mbembe se ele fosse macapaense, o buraco é mais embaixo, meu chegado. Começamos com Mbembe criticando o fato de Foucault afirmar que o episódio mais trágico da biopolítica atuando juntinho ao racismo de Estado ter sido no período do governo nazista. Mbembe olha bem na cara de Foucault e fala, mana, o mundo não gira em torno de ti, sabe? Até porque, como já disse que é importante lembrar, Mbembe é camaronês, então da perspectiva de um país periférico, o genocídio propagado pelo nazismo já acontecia há muito tempo na colonização, a qual a África, as Américas e a Ásia foram vítimas. Enquanto os europeus chamavam carinhosamente de conquista de terras, não tinha nada de carinhoso e a única conquista era da exploração e o genocídio dos povos escravizados. E na África ainda ocorreu, anos depois, o Apartheid, que era outro regime racista que segregou e explorou os povos da parte negra que lá viviam. Mbembe fala que a colonização é um antecedente histórico com mais mortes e mais tempo de duração do que o regime nazista, mas quando o regime ocorreu foi a pior tragédia da humanidade. Veja bem, não é que ele diga que não tenha sido uma tragédia com milhões de mortos e reclusões forçadas de um povo, mas que aconteceu isso muito mais vezes e por muito mais tempo, tipo, pouca coisa, sabe? Só uns 500 anos assim, bem na periferia do sistema. Os campos de concentração, como diz Mbembe, dialogando com outros pensadores, adotavam o chamado estado de exceção, conceito este que diz respeito ao indivíduo que deixa de ser um sujeito que é igual perante a lei como todos, e se torna a exceção, sendo assim, alguém que não é nem humano. É isto que os judeus sentiram e sofreram no campo de concentração, e também foi o mesmo que todos os povos colonizados sofreram, como já foi dito, por mais tempo e até pior. E uma breve curiosidade sobre história. Não, meu consagrado aluno, o Brasil não foi o último país a abolir a escravidão. Isso chega a ser uma perspectiva eurocêntrica na qual não vou me aprofundar. Mas para vocês terem uma ideia do que foi a Conferência de Berlim, que rolou lá entre 1884 e 1885, países europeus, pegaram o mapa da África e dividiram ela com um compasso e decidiram que parte ia para quem. Claro, sem a presença dos africanos, né? Essa conferência que ocasionou o fato pouco falado da Bélgica com seu rei Leopoldo II ser responsável por um dos piores e mais recentes períodos da história do Congo, com amputações, escravidão e um genocídio catastrófico do povo de lá. Isso durou muito tempo depois da abolição da escravatura aqui no Brasil. Muito tempo mesmo, até antes da independência do Congo em 1960 não acontecia. Enfim, além desses exemplos, há também outros como o da China, a qual o seu campesinato sofria dos mesmos males, ou mesmo em outras partes da África, e a mais recente ainda com a África no regime do Apartheid,
antes do glorioso Mandela sair da cela. Tipo Mandela saindo da cela. Enfim, é só uma curiosidade que pouco se fala, mas é essencial saber, não vou mais me demorar nela. De volta à aula, Mbembe afirma que o conceito de necropolítica diz respeito à produção e, como bem lembrado por Léo, gestão através da morte. Ou seja, na necropolítica, a vida perde seu valor e se torna privilégio de alguns. Aqui, diferente da biopolítica, a morte é a regra. Aqueles que não conseguem se adequar ao sistema, ao invés de irem para instituições disciplinares para que possam ser docilizados e voltarem adequados à forma de vida no sistema, as instituições disciplinares agora se tornaram um lixeiro para o armazenamento dos humanos que não conseguiram se adequar na vivência do sistema. Aonde a pele preta possa incomodar, um litro de pinho-sol pra um preto rodar. Ou melhor dizendo, citando o sociólogo Louis Lacan, a prisão se tornou o armazém de dejetos humanos no mercado, e que lá ficam até seus últimos dias ou saem de forma muito pior do que entraram para assim sofrerem a aniquilação do sistema. E quando não há intervenção de instituições não mais disciplinares, há a própria morte. Ou seja, a política da morte irá atuar com sua principal função, que será a produção da mesma. E eu quero saber quem vai acertar o critério que será utilizado para que o poder escolha quem vive e quem morre. Exatamente, será a raça o critério primordial para decidir quem sofrerá na pele esta produção de morte. Mas agora não só a raça está presente, mas podemos usar o termo interseccionalidade para ficar mais claro. Interseccionalidade, meu jovem, é um palavrão que condiz com ligações entre raça, gênero e classe. Sendo assim, vemos o ponto crítico que uma mulher negra pobre se encontra numa sociedade que trabalha com a produção da morte em larga escala, num sistema que há a ver com uma composição da ordem hierárquica mais baixa do mesmo, bem na base. Mas também se leva em conta os brancos pobres, os homens negros e pobres, enfim. Intersecções definem a vítima. Outro infeliz exemplo é o fato do genocídio trans, que acontece no mundo, o qual nosso país lidera o ranking, infelizmente. Como também foi dito, o governo vai organizar uma gestão através da morte. E como se faz isso? Bom, infelizmente, de novo temos claros exemplos, principalmente no contexto de pandemia no qual nos encontramos. O poder político contemporâneo, que toma a produção da morte como forma de governo, tem como função gerir condições mortíferas à sua população. Como diz o rapper crioulo, plano de saúde pobre é não ficar doente. Isso acontece justamente porque o governo, não investindo na saúde pública, a maior parte da população é condenada a morrer na fila de espera do SUS. E no período de pandemia, com um vírus que não é nada democrático, apesar de qualquer pessoa poder se contaminar, sabemos quem são os principais alvos da política do fazer morrer e deixar morrer. A população mais pobre, que tem menos ou quase nenhuma condição de se tratar. A primeira vítima de coronavírus foi uma empregada doméstica, que pegou coronavírus da sua patroa, aparentemente. Pegamos aqui o exemplo do Brasil, porque é o que está mais perto da nossa realidade que melhor pode ser usado para sua possível redação. Mas podemos pegar também como exemplo da necropolítica sendo exercida, para ficar mais claro, algo um pouco antigo, mas ainda muito recente. Mesmo num país que passa bem longe de ser periférico, aliás, é a maior potência mundial. Os Estados Unidos, que se orgulha tanto da sua Constituição como primordial exemplo de uma bela democracia, desde o século passado e ainda antes, mas a gente aqui vai focar mais na década de 50 e 60, onde ocorreram os principais movimentos que reivindicavam os direitos civis contra as leis segregacionistas dos Estados Unidos, protagonizados por Martin Luther King e Rosa Parks. E também o melhor exemplo disso, o Partido dos Panteras Negras, que sofreu um extermínio em massa do governo estadunidense. O FBI cercou o movimento pondo drogas lá dentro, pois infiltrados para matar os componentes mais importantes e também para passar informação. Infiltrados que eram ameaçados a terem suas famílias mortas se não aceitassem essa condição. Bom, isso tudo culminou no massacre de jovens, mulheres e homens negros que compunham o movimento, que tinha declaradamente viés revolucionário, anti-imperialista e anticolonial, lutando assim contra todo tipo de racismo e discriminação, justamente por lutar contra esse sistema de opressão que se exercia fortemente pelas forças policiais contra as pessoas negras e não só. O partido foi implodido por um massacre contra os mesmos, protagonizado pelo FBI em parceria com o presidente Richard Nixon. Sabe o que é engraçado? Que o mesmo FBI que lutou tanto para destruir os Panteras Negras, que lutavam contra o racismo e reivindicavam o poder ao povo,
Foi o mesmo FBI que tentou lutar contra a Ku Klux Klan, mas o mesmo não obteve êxito nessa operação, e até hoje líderes da mesma compõem até mesmo o cenário político do Estado. Mas enfim, voltemos à aula. Mbembe fala que esta parcela da população que foi dividida para morrer por conta desta gerência de governo se encontra em permanente risco de morte. Ele chama de mortos-vivos, conceito este que diz respeito a estas pessoas que estão praticamente marcadas para morrer ou para sobreviver. Exatamente, mas sobreviver, não viver neste sistema. Aqui a lei dá exemplo, mais um preto pra matar. Isso acontece justamente porque a força de trabalho não mais precisa ser exercida para a produção e reprodução de riquezas. Então essa parcela que sobra no desemprego crônico é substituída por máquinas e todo um aparato tecnológico e tratada como um resto que tem de ser descartado. Isso também tem raízes mais profundas. Podemos voltar um pouco ao Brasil pós-abolição, que largou os ex-escravos à própria sorte e lançou um plano eugenista de embranquecimento da população, querendo força de trabalho profissionalizada, não mais a população que era escrava nos engenhos, pois estes não mais serviam por não terem nenhuma especialidade no mercado, só tinham trabalhado compulsoriamente a vida toda e sem nenhuma chance de acesso à educação. Ainda sofrendo a repressão, apenas sobraram no processo de desenvolvimento do Brasil, sendo largados ao acaso depois de explorados, violentados, mortos e recriminados. Não falo de hoje, apesar de parecer muito igual, mas ainda assim do século passado. Por fim, finalizando o tema, vemos como funciona a forma política contemporânea e que passa bem longe de ser uma democracia. Aliás, até compõe uma democracia, mas para poucos. Até porque foi só uma população separada para morrer com esta industrialização, ou seja, produção em larga escala da morte. Novamente citando Criolo, a indústria da desgraça para o governo é um bom negócio. E vemos isso acontecendo diariamente, porém ela é até padronizada de tal forma que alguns até pensam que isso acontece por puro deslize. Mas lá vou eu novamente utilizar nossas citações de intelectuais presentes no ramo artístico-cultural pertencente ao movimento do hip-hop. Dessa vez a citação é da rapper Anarca, que diz que o genocídio não é mito, é um projeto de uma organização que dá tiro perdido sempre com o destino certo. Enfim, queridos, o conteúdo de hoje foi de certa forma mais pesado, mas diz muito respeito à realidade. Espero que tenhamos ajudado vocês e que consigam, caso não utilizado mesmo na prova, utilizem-no na consciência, pois de respeito à realidade em que vivemos e de uma política que é sim exercida com excelência no nosso país. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente.